Olá pessoal, tudo bom? Eu quero mostrar para você nesse vídeo um exemplo prático de como eu utilizei a análise de dados e o Power BI para resolver um problema dentro de um hospital. Então eu quero mostrar aqui para você, antes de a gente ir lá para o Power BI, um cenário e explicar como é que era a situação. Era um hospital e dentro desse hospital a gente tem um laboratório. Esse laboratório, só um detalhe, ele é um laboratório terceirizado, ele não pertence ao hospital. E a gente vai fazer uma análise do pronto-socorro. O diretor do pronto-socorro estava se queixando que o setor estava muito cheio, tinha muito paciente lá dentro, né, demorando de ser, de evoluir o fluxo, e ele estava colocando a culpa no laboratório, dizendo que o laboratório estava demorando de entregar os resultados. E o laboratório, por sua vez, estava devolvendo a situação, dizendo que a culpa não era deles, que estavam entregando dentro do prazo. Nessa análise do pronto-socorro, a gente vai levar em conta a classificação de risco. Afinal de contas, estamos falando de um pronto-socorro, né? E entre o hospital e o laboratório, eles têm um SLA para pacientes que são vermelhos, tem que ser atendido em 30 minutos, o amarelo em 60 minutos, verde 90 e azul 120 minutos para os exames. Então a gente vai lá para o Power BI agora mostrar como foi que ficou o resultado. O que é que aconteceu? Lá é um RP de gestão para esse hospital, né? E o banco dele é um SQL Server, então começou todo um processo de busca e de rastreamento das colunas e tabelas corretas que a gente precisava analisar, né, e puxar os dados e transformar esses dados em informação, obviamente, para a tomada da decisão. Então esse foi o painel desenvolvido. Aqui ele tem nessa primeira parte aqui, ó, uma análise completa de todo o período que está no contexto. Então olha só a situação que a gente encontrou lá. O diretor do pronto-socorro, é bom falar isso, ele precisava fazer uma reunião com o laboratório para esclarecer essa situação e resolver, né? Afinal, ele precisava resolver o problema do pronto-socorro. Só que para sustentar a ideia dele e no que ele acreditava, ele precisava, obviamente, dos dados, né, dos argumentos. Então foi aí que ele me pediu para desenvolver esse relatório e esse painel. Então, olha só como a gente encontrou o retrato que estava. Isso aqui é um período de 6 meses. Eu só fiz uma busca aqui de 6 meses para a gente fazer. 7 no caso, né? Que o mês de julho não está completo. Então, quantidade de pacientes atendidos foram 5.000, tal, quantidade de exames e a quantidade de exames do SLA. O que significa isso? Lembrando que o hospital ele tem um acordo com o laboratório, né, conforme a classificação de risco do paciente. Então, por que essa diferença aqui de quantidade de exames e quantidade de exames SLA? Obviamente, um paciente chega com sua é, enfermidade ou demanda para ser consultado, né, com o médico, e o médico ele vai solicitar alguns exames. Digamos que ele foi classificado aqui como vermelho. O que é que vai acontecer? Nem todos os exames eles são possíveis de serem realizados dentro do prazo determinado, dentro do SLA. Por exemplo, um paciente que ele é classificado como vermelho, talvez e muito provavelmente o médico vai solicitar um exame que não é possível ser entregue em 30 minutos. Então, por isso, a gente precisou fazer essa separação e para ter uma ideia de fato do que estava acontecendo no hospital e ter uma ideia de como o laboratório estava respondendo dentro do acordo que tinha firmado com o hospital. Então, aqui, foram um total de 75 mil exames, mas dentro do acordo que o laboratório podia cumprir com o prazo acordado, foram 54 mil. Aí aqui tem os outros detalhes, quantos exames atrasados eu tenho, a porcentagem de atraso, né? E a quantidade de exames que nem foram liberados. E aqui eu tenho uma análise por classificação. Então, eu tenho aqui a quantidade de pacientes que foram classificados como vermelho, total de exames solicitados, mas qual é a quantidade real de exames que podem ser atendidos dentro do prazo de 30 minutos, conforme o SLA, foram 7.375. E desses, 6.398 estão atrasados, né? Ou seja, uma taxa aqui de 86%.
de atraso. Então, uma situação realmente bem desagradável. Aqui a quantidade de exames que não tinham liberação, e aqui eu tenho um gráfico que ele mostra a quantidade de exames atrasados conforme o tempo, né? A cada mês, em janeiro, fevereiro, março, em abril, em março. E assim eu fui fazendo essa análise para cada classificação. E olhando aqui, em uma única tela só, ele consegue ter um retrato do que estava acontecendo com o laboratório, e de fato, o laboratório estava deixando muito a desejar. E olha que interessante. É muito comum a gente encontrar clientes, seja ele dono da unidade, seja ele um gestor de um setor específico, um coordenador, que ele tem uma tarefa de gestão e ele não acompanha os dados como deveria acompanhar. No caso, nessa toda situação, o laboratório acreditava que estava entregando os exames no prazo. Poderia ter, obviamente, atrasos, mas provavelmente não seria o retrato não seria esse aqui que eles estavam esperando. Então é muito comum encontrar pessoas que não acompanham de fato relatório nenhum, outros vão acompanhar apenas uma planilhazinha simples, mas que não te dá, essa planilha não dá um embasamento para fazer análise e para tomada de decisão. E essa é a grande função do BI, né? A grande função da análise de dados. Ele precisa olhar para os dados e aqueles dados te dão uma informação capaz de te assegurar a tomar uma decisão em relação ao problema que está acontecendo. Então ele olha aqui, ó, de fato, já vê que o vermelho está um absurdo, com 86% de atraso, e aí à medida que o tempo vai aumentando, né, o prazo, essa porcentagem de atraso vai diminuindo. Aqui no azul mesmo, o azul ele tem 120 minutos para poder fazer a entrega dos exames, ou seja, 20% ainda estão em atraso. Olha que interessante, na segunda página aqui, ó, eu coloquei uma tabela analítica, que ele pode fazer uma análise mais específica e ir em cima daquele problema. Olha só que interessante. Eu vou filtrar aqui um mês, eu vou botar aqui um mês de... Não, eu vou deixar um mês, eu vou filtrar aqui na classificação de risco. Eu vou pegar só os pacientes que foram classificados como vermelho. E vou fazer um filtro também em um procedimento, só para a gente ver que coisa interessante. Bom, eu tenho aqui agora uma tabela que está mostrando os pacientes classificados, né, com todos apenas vermelho, com um único procedimento. Teoricamente, essa avaliação, essa análise, o tempo de entrega desse mesmo procedimento deveria ser o mesmo ou variar ali em poucos minutos, né? Mas a gente vê que para um mesmo procedimento e para uma mesma classificação, o tempo de entrega varia muito. Olha só, tem um ácido lático aqui que foi liberado em 44 minutos, em 25 minutos, tá vendo? E outros que foram, ó, 110, ó esse aqui, ó, esse último dali aqui, em 328. Então, só olhando para uma tabela dessa aqui, o laboratório já precisa rever o seu fluxo e seus processos. Então, fica aí um exemplo prático, bem interessante, um case real que aconteceu em unidade hospitalar. E espero que vocês tenham gostado e a gente se vê em um próximo vídeo. Um grande abraço.